agradece muito a Deus por estarmos aqui hoje também. A gente tem falado aqui na nossa igreja, nos últimos domingos, a gente tem feito uma série sobre... Foi isso, né? Tá tudo combinado. Então a gente está fazendo uma série sobre como encontrar Jesus no Antigo Testamento, né? De que maneira as histórias e o testemunho de algumas pessoas apontam para Cristo, né? A gente quer que você entenda que toda a Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia não é um livro com várias histórias, né, que não se completam, né? Todas as histórias estão apontando para Cristo. E hoje eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso de número 1. Ruth, capítulo 1, verso 1. Pode procurar que está aí, né? Você vai achar. Se a sua Bíblia é física, você vai achar. Se é no celular, você já achou. Ruth, capítulo 1, verso também de número 1. Você encontrou aí? Diga amém. Ruth, livro de Ruth, livro muito especial, capítulo 1, verso também de número 1. Você encontrou? Diga amém. A gente vai ler do 1 até o verso 5, mas deixa marcado porque a gente vai voltar nesse texto ao longo da mensagem. Diz assim, verso 1 do capítulo 1 também de Ruth. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti pedindo que a Tua graça nos alcance, ó Pai, que quando a Tua palavra é anunciada, para o nosso coração seja preenchido com o poder que só a Tua palavra tem, ó Deus. Fala no nosso coração, nós estamos aqui porque queremos, porque precisamos ouvir a Tua voz, que possamos encontrar, ó Pai, como que o Senhor se revela através da Sua palavra, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que o nosso coração e a nossa mente estejam cativos ao Senhor nesse momento, para que possamos ouvir e compreender a Tua voz nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Essas semanas que nós temos falado sobre testemunho de algumas pessoas, né, testemunho de vida de algumas pessoas que apontaram para a pessoa e para a obra de Jesus, né? Para muitas pessoas, falar sobre Jesus no Antigo Testamento parece algo impossível, né? As pessoas pensam, não, mas Jesus não estava lá, né? Jesus não era ali, né? A gente sabe que ele era o Filho de Deus e que ele desde sempre é, e a gente pode olhar para o testemunho de algumas pessoas e ver como que Cristo é apontado, como Cristo é revelado, né? Se você perdeu qualquer mensagem dessa série, elas estão todas no YouTube da igreja ou lá no Facebook. Na última semana a gente viu como o povo de Israel necessitou confiar um pouco mais em Deus numa situação de grande risco, né? Olhamos para a vida de Moisés no último domingo e vimos de que maneira ele se colocou entre o povo inimigo e o povo de Deus para atravessar aquele grande mar. Vimos também que Cristo é esse que se coloca entre o inimigo e abre o mar à nossa frente até a nossa redenção, até a nossa salvação. E veja, hoje não vai ser diferente, a gente vai conhecer um pouco mais sobre um fato, né, na vida de um homem chamado Boaz, né, sobre ele que nós vamos falar nessa manhã. Sendo que para a gente falar de Boaz, para a gente falar sobre ele, a gente vai ter que conhecer um pouco da história dessa família, de uma família que é marcada por algumas decisões equivocadas, né? É uma história muito grande, você pode, com muitos detalhes, você pode ler o livro de Ruth todo em casa, né? É um livro que você consegue fazer isso, e a gente vê a vida dessa família com decisões equivocadas, mas também marcada por muitas perdas, né? A gente já viu algumas delas aqui nesse texto que nós lemos, e também muitos desafios, e a história principal que se dá em torno de um homem chamado
Elimeleque, né? A gente viu isso aqui no texto, e quando a gente olha para esses 5 primeiros versículos, a gente vê um quadro que é uma família diante de uma grande crise, de um tempo de escassez, e um pai que toma as suas decisões. E veja que o grande problema que a gente encontra aqui não foi necessariamente que Elimeleque quis fugir da crise, né? O que a gente encontra de primeiro ponto aqui quando a gente olha para esse texto, mas a origem da crise e por que ele fugiu. A gente precisa olhar para isso, porque a crise a qual Elimeleque fugia, como diz o texto para nós, é uma crise em Belém. Você sabe muito bem que Belém é terra do pão. E vejam, havia uma infidelidade do povo naquele tempo, não só na área econômica, mas também na área moral, na área espiritual, que desencadeava essa crise. E por muitas vezes, quando a gente olha ao nosso redor, a gente olha o nosso país, e vemos que muitas das crises que nós enfrentamos são resultados do flagelo humano, do pecado humano. Mas muitas vezes, veja, olhe para isso, muitas vezes as questões que estão à nossa volta, as crises que estão à nossa volta, as situações adversas que estão à nossa volta, servem também aos propósitos divinos. Você acha difícil isso que eu estou falando? De que situações adversas podem contribuir para o propósito de Deus? Será que esse é um discurso complicado? Talvez, mas há 2 semanas atrás, por exemplo, a gente analisou a vida de José. E a gente viu como que situações de injustiça, situações problemáticas que aconteceram com a sua vida, situações das quais ele não foi o autor, essas situações contribuíram para o propósito de Deus na vida de José. E veja, esse fato narrado aqui no livro de Ruth ocorre na época dos juízes, aí no início do versículo você vê isso. E nesse tempo a Bíblia diz que era um tempo que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Cada um agia por sua conta. Não existe, né, uma coisa pior do que essa, quando os seres humanos vivem pensando apenas no seu bem, pensando apenas em si próprios. É um pouco do que a gente está vivendo hoje nos nossos dias. É um pouco do retrato da nossa sociedade, né? Já não sei mais se é pós-moderna ou se é líquida a sociedade que nós vivemos hoje. É um pouco desse retrato. E veja, a gente olha também lá em Romanos, vendo que Deus é aquele que entrega ao seu povo, muitas vezes, as suas próprias paixões, os seus próprios desejos. Não, nada pior do que isso, do que Deus nos entregar aos nossos próprios desejos, que muitas vezes são fúteis, são carnais. Porque eu quero que você olhe, por que eu estou falando sobre isso com você? Porque, apesar da crise, o que pode ser a decisão de muita gente, no momento de crise, sair, mudar, tomar decisões, a grande questão é que a decisão de Elimeleque de mudar-se, a decisão de Elimeleque não foi fruto da orientação de Deus. Não adianta as nossas muitas decisões, por mais bem embasadas que elas estejam, por mais bem orientadas que elas estejam, se elas não estiverem debaixo da orientação de Deus. Como que isso se reflete nas nossas vidas hoje? E para falar sobre isso, eu queria te fazer algumas perguntas. O que Elimeleque fez, em grande parte, é muito do que nós fazemos muitas vezes. Veja, por que tantas vezes eu e você tentamos tomar as rédeas da nossa vida, tomar as rédeas das nossas vidas, das nossas mãos, como simplesmente Deus não existisse? Saímos e tomamos as decisões como bem entendemos. Se você olha à sua volta, pergunte-se junto comigo: por que pessoas decidem fazer justiça com as suas próprias mãos? É o que mais a gente tem visto nos últimos dias. Espancam até a morte alguém que eles julgam ser um bandido, e talvez até seja, mas por quê? Essas pessoas se encontram no direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. A sua própria justiça, né? Não a justiça natural que nós conhecemos. Você pensa assim: não, eu jamais faria isso com alguém na rua. Mas hoje a gente pode se perguntar por que a gente acha que cabe a nós ser um justiceiro virtual e participarmos das
né, dos compartilhamentos, das fake news que estão por aí. A gente compartilha coisas que sequer ele clicou para ver se é verdade. Às vezes, né, o pessoal que fala sobre futebol tem muito isso. Você recebe um link, aí aparece assim: Joel Santana, novo técnico do Flamengo. Aí você fala assim: mas como assim? Por que o outro saiu? Aí você clica, aí vai para uma página, aí aparece lá a foto do Tiririca e diz assim: tem brincadeira, bestado, não sei o que, não sei o que. Tem gente que compartilha esse tipo de notícia, mas a pessoa compartilha como se fosse sério. Eu estou sendo brando, né? Aqui, falou de Flamengo, ela já viu com ela. Eu estou sendo brando aqui falando de futebol. Eu quero entrar aí no campo da política, de qual lados e lados estão disputando quem que faz mais linchamento virtual dessa ou daquela reputação. Por que a gente acredita, né, muitas vezes, muitos solteiros cristãos não acham alguém para casar dentro da igreja e acabam indo procurar fora usando essa justificativa? A questão não é só pessoal, a gente olha também para as igrejas. Por que algumas igrejas começam a buscar alternativas espúrias? Boas alternativas são bem-vindas, mas alternativas espúrias para atrair pessoas quando veem os números caindo e começam a agir como se o evangelho não fosse suficiente. O que é isso se não tentar tomar as rédeas de uma coisa que é de Deus, é de sua igreja? Por que a teologia da prosperidade, ou agora a teologia da moda, que é a teologia do coaching, está tão na moda? Por que essa teologia funciona? Por que essa teologia é usada para que pessoas contribuam ainda mais? Da mesma forma que a gente condena esse tipo de teologia, a gente também precisa condenar muitas vezes nosso ceticismo. O ceticismo quando a gente para de contribuir financeiramente acreditando que Deus não nos suprirá daquilo que nós precisamos. Por que muitas vezes a gente age com rebeldia própria, né? Quando a situação não está do jeito que a gente quer, quando parece que Deus não está fazendo aquilo que a gente deseja? Por que há muitos cristãos que acreditam que cabe a eles fazer aquilo que Deus esqueceu de fazer? Muitas vezes, irmãos, a gente passa por situações difíceis, por situações complexas, e no meio dessas situações que eram boas oportunidades para nós honrarmos a Deus, que eram boas oportunidades para nós mantermos a nossa fidelidade a Deus, nós reagimos pecando. Uma situação de crise, uma situação complexa, uma situação que a gente talvez está encurralado, como vimos no último domingo, o povo de Israel estava. Por que a nossa atitude nem sempre é confiar mais em Deus, mas muitas vezes nossa atitude é reagir pecando, ao invés de seguir as orientações de Deus? E é óbvio, irmãos, que em qualquer situação, se não seguirmos o que Deus diz na sua palavra, em geral, a tendência das coisas é piorar. Estou falando isso para você porque o livro de Ruth tem dezenas de análises. Mas o livro de Ruth começa com uma situação difícil, em que veremos um homem como eu e você, como todos nós, fazendo o que eu e você fazemos muitas vezes, por falta de fé, tomamos decisões, más decisões, que prejudicam a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Um homem que vai ter que conviver com as consequências da sua falta de sabedoria. O começo do livro de Ruth, ele começa nos ensinando que, no meio de situações difíceis da vida, nós não devemos procurar caminhos dos quais o Senhor não aprova. Você já deve saber, provavelmente, que essa é uma natureza nossa. Somos por natureza pecadores. E a nossa tendência natural é reagir pecaminosamente frente a situações que nós não temos controle. Reagir pecaminosamente
frente a situações que nós não sabemos como resolver. Reagir pecaminosamente quando as coisas não vão como nós achamos que deveriam ir. E esse é um assunto, irmãos, que é complexo no meio cristão. Essa questão de tomada de decisões, ela é um pouco confusa no meio da igreja, no meio cristão. De um lado a gente tem pessoas que pensam que é o seguinte: olha, Deus não me direciona de maneira alguma, Deus me deu capacidade, Deus me deu intelecto, então eu tenho que tomar as minhas decisões. Deus não me direciona de maneira nenhuma. Deus me deu vontades, Deus me deu desejos, Deus me deu capacidade de pensar, então cabe a mim tomar as minhas decisões. Mas de outro lado, tem também gente que pensa o seguinte: olha, Deus tem uma vontade que é secreta, e Deus tem uma vontade secreta que Ele sempre deseja que eu descubra antes das decisões. Então eu estou aqui lutando com Deus para que Deus revele essa vontade secreta, para que Ele tome a decisão errada, a decisão certa. Só que essa segunda maneira de pensar, a primeira é completamente incorreta, sem dúvida, e essa segunda maneira de pensar, esperando que a vontade secreta de Deus se materialize, paralisa muitos cristãos. Você vê cristãos que não tomam decisões corretas, não tomam decisões financeiras, essas pessoas não casam, essas pessoas não tomam decisões vocacionais, essas pessoas não decidem a sua vida dentro de uma igreja, não decidem a sua vida dentro de um trabalho, ficam esperando uma suposta confirmação de Deus. Nem a primeira nem a segunda questão. O que eu e você precisamos fazer acerca das decisões é pensar biblicamente acerca do processo. Porque veja, uma coisa que a gente precisa desmistificar, de que, sem dúvida, Deus muitas vezes confirmará a sua vontade na nossa vida, muitas vezes Deus nos dará respostas antes de nós realizarmos, mas a gente precisa desmistificar essa ideia que muitas vezes prevalece na nossa cabeça, de que, de alguma maneira, a gente precisa receber uma confirmação de Deus acerca das nossas decisões antes do processo. Então, se Deus falou, a gente está no centro da sua vontade. Uma coisa que a gente precisa compreender, você precisa colocar na sua mente: veja, a Bíblia não diz em ponto nenhum que Deus deseja que a gente descubra cada parte do seu plano. A Bíblia não diz em ponto nenhum. Na verdade, muitos dos nossos erros acontecem quando a gente tenta desvendar qual é o plano de Deus, então a gente quer agir por base dos nossos questionamentos, por base daquilo que a gente acredita. Veja, não me entenda errado. É óbvio que devemos orar para conhecer a vontade de Deus, submeter o nosso coração à sua vontade. O problema é quando a gente fica paralisado por situações que a Bíblia já nos orienta. Então a gente dá a desculpa da nossa falta de ação, dizendo: Deus não falou comigo, Deus não confirmou ainda para que eu sirva na igreja. Quando Deus vai confirmar isso? Há mais de 2000 anos serve? Deus não confirmou comigo, essa minha noiva, eu sou noivo dela há 18 anos, Deus não confirmou que a gente vai casar. O que você quer mais? Eu estou nesse emprego há 38 anos, Deus não me confirmou se aqui é o meu lugar. Como isso? Uma vez eu vi uma história de um cara que estava no alto de um prédio pedindo ajuda e acontecendo um dilúvio, e passou um barco oferecendo ajuda. Ele disse: não, Deus vai me ajudar. Depois passa uma outra pessoa e diz: não, Deus vai me ajudar. Passa um helicóptero: Deus vai me ajudar. Quando ele está quase morrendo, ele: Deus, eu disse que me ajudaria, eu mandei barco, jet ski, gente, helicóptero, e você nada. Muitas vezes a gente está paralisado com questões que a gente não toma a devida vergonha. Peço vênia para isso. Veja, não devemos ser paralisados por situações que a Bíblia já nos orienta.
Elimeleque sabia em que terra que ele estava. Estava indo para um terreno inimigo, hostil. O que a gente precisa então? Um bom começo para a tomada das nossas decisões é analisar os mandamentos da Bíblia. Muitas das nossas decisões, de nossas indecisões, seriam resolvidas se meramente conhecêssemos o que Deus exige do homem. Muitas das nossas indecisões seriam resolvidas se meramente analisássemos os fatos e conhecêssemos a palavra do Deus que servimos. Mas muitas vezes, conhecer o que Deus diz na sua palavra não é um interesse nosso. São diversas oportunidades que a gente joga fora para que o nosso conhecimento, para que o nosso crescimento cristão aconteça. Ao que falar da nossa igreja, anote aí, reunião de homens, reunião de mulheres, os PGs que acontecem semanalmente. Há muitas pessoas que sequer dão esse valor. Mas eu não posso estar nesse horário. Ok. O que anda ouvindo, o que anda lendo, o que anda estudando. O problema muitas vezes, e não é só o desconhecimento, que é um grande problema. O problema muitas vezes é que a gente tenta achar uma maneira de torcer a vontade de Deus para que ela caiba naquilo que nós queremos fazer. Então, enquanto a vontade de Deus é algo que eu não quero fazer, eu estou paralisado, eu não tomo uma decisão, porque eu sei o que deve fazer, mas eu não estou tão disponível para fazer o que deve ser feito. A gente quer, às vezes, até dizer que a gente quer confirmação de Deus, né, que Deus vai falar no meu coração, não, eu estou orando por isso, mas é só aparência de piedade. Não tem piedade nenhuma nisso. Verdadeira piedade é seguir o que Deus manda. E boa parte do que Deus manda nós já sabemos. Uma análise que deve ser feita sobre Elimeleque são as questões que estão no seu coração. E isso a gente precisa fazer também. Analisar quais são os questionamentos que estão no nosso coração. O que de fato o nosso coração quer, muitas vezes é incorreto. Eu não preciso de confirmação de Deus para saber que qualquer decisão que me leve para longe, que me leve a deixar o caminho da obediência, qualquer decisão que me leve a deixar o caminho do crescimento, essa é uma má decisão. Qualquer decisão que me leve para longe de Cristo é uma má decisão. Decisões que importarão na perda de crescimento espiritual, na diminuição e esfriamento da minha fé, essa é uma má decisão. E veja, a decisão de Elimeleque não é tão simples de ser analisada. Esse é um livro difícil. Porque, ao mesmo tempo que nós olhamos para o texto, a decisão de Elimeleque parece um pouco óbvia. Fugir de um lugar em que há crise, em que havia fome. Talvez qualquer um de nós faria isso com a nossa família. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para o texto, veja, ele sai de Belém, vai para Moabe, fugindo da crise. Eu não sei quantos de nós não faria isso, quase todos nós que todos faríamos. Será que Elimeleque realmente pecou ou não? Nem todos que pensam, ou nem todos pensam que deixar Belém seria uma má decisão. Tem gente que talvez pense positivamente acerca disso, outras pessoas reprovam, mas vejam, essa saída de Elimeleque de Belém representa uma saída da terra que o Senhor o colocou. Nós devemos olhar para essa decisão porque há um certo misto de insensatez na decisão dele. Ele não está simplesmente querendo superar alguns obstáculos, ele está indo para longe do seu Deus. O que está exposto aqui no coração de Elimeleque não é simplesmente a sua decisão de um local melhor para a sua família. O que está exposto aqui no seu coração é a sua falta de confiança no Senhor.
Elimeleque estava numa situação limite, tensa, arriscada, dura. E situações como essa servem para mostrar a realidade do que está em nosso coração. Se de fato é a busca de estabilidade ou a fé num Deus que nos supre mesmo em meio às instabilidades e às crises da vida. Se a sua fé estiver nas circunstâncias, situações limite levarão você para longe de Deus. Se a sua fé está em Deus, situações de crise aproximarão você do seu Salvador. Onde está a sua fé? A fuga de Elimeleque revela alguns problemas nele e na sua família que eu quero apontar com você nessa manhã. Primeiro ponto, o primeiro problema dele e da sua família era, sem dúvida, a incredulidade, a falta de confiança. Por que nós estamos falando sobre isso? Né? É preciso analisar que cidade era a que Elimeleque estava. Elimeleque estava em Belém, na terra de Deus, na terra do pão, na casa do pão, onde veio o pão do céu. A terra para a qual ele foge, de Moabe, era uma terra inimiga. Os descendentes de Ló, desses que eram frutos de um incesto com a sua própria irmã, terreno inimigo. Esses moabitas são aqueles que invadiram Israel, começaram escravizando o povo já por quase 18 anos. O lugar para que ele fugia, para qual ele fugia, era um lugar onde aquele povo tinha trabalhado contra o povo de Israel, o povo de Deus no deserto. Elimeleque não está simplesmente fugindo, ele está indo para o terreno do inimigo, indo buscar ajuda em Moabe, mesmo conhecendo todo esse histórico. O resultado é simples. Elimeleque preferiu acreditar que poderia ser abençoado numa terra inimiga do que confiar em Deus, na terra de Deus. Por muitas vezes a incredulidade nos faz acreditar assim. Se falta fé no nosso coração, a gente vai acabar acreditando desse jeito. Que a gente pode ser mais próspero, mais abençoado, fora de onde Deus nos colocou. Que a gente vai ser mais abençoado fora dos propósitos que Deus tem. Então a gente procura uma outra terra, talvez uma terra inimiga para fugir da crise. Quando há crise, por exemplo, no casamento, as pessoas fogem do casamento por motivos banais, porque não querem enfrentar a crise, mesmo sabendo que o casamento foi instituído por Deus. Muitas vezes as pessoas optam pela solução que o inimigo dá. Existem pessoas que têm a brilhante decisão de simplesmente trocar de família e simplesmente se relacionar com outra pessoa fora do seu casamento, utilizando a opção que o inimigo deu. Existem pessoas que têm lá 1 ou 2 anos de vida cristã, que se converteram, 3 anos de vida cristã e já passaram por mais de 15 igrejas. Isso não revela que todas as igrejas que ele foi anteriormente eram ruins. Isso revela que o problema está com ele. Porque as pessoas não estão dispostas a enfrentar crises. Você que está aqui hoje também não está numa igreja perfeita, é uma igreja que há problemas, que há dificuldades. Mesmo que você não esteja vendo hoje, elas existem. Uma hora você vai ver. E você vai ser testado. Outras pessoas, diante da crise financeira, aceitam atalhos para resolver a crise. Optam por meios desonestos para superar a crise. Acredito que esse exemplo não precisa de... Esse questionamento não precisa de mais exemplos. As
pessoas justificam o seu erro com a crise. Já viu isso? Justificam o seu erro com outro problema. Não, por causa desse problema, o único jeito era fazer esse caminho errado. O único jeito era sonegar, o único jeito era roubar, o único jeito era levar essa vantagem indevida. Me desculpe, eu não tive jeito. Teve jeito. Quando a gente age assim, a gente age como Elimeleque, honrando mais ao inimigo do que ao seu próprio Deus. A gente acredita que virá algo de bom de uma opção dessa desonesta do que propriamente do Deus em quem nós deveríamos confiar. Você viu no texto qual foi a consequência dessa incredulidade? Desculpe se essa frase ficou pesada, mas aquela família trocou um tempo de crise por 3 funerais, 3 enterros. Quando a gente sai do lugar que Deus nos quer, quando a gente sai indevidamente do lugar que Deus nos colocou, a gente pode estar fazendo como Elimeleque, trocando um tempo de escassez por situações de morte. Eu não estou falando simplesmente de morte física. Elimeleque não creu que Deus o abençoaria na crise. Ele simplesmente só queria sair da crise. Será que nós temos exemplos aqui hoje? Certamente nós temos exemplos de pessoas que Deus está abençoando no meio da crise. Na Bíblia nós temos esses exemplos. Olhe para Daniel, olhe para Sadraque, Mesaque e Abednego, olhe para a vida de Noé, olhe para a vida de José, que nós analisamos há 2 semanas atrás. Olhe para a vida dos discípulos em meio às tempestades. Todos esses obedeceram a Deus. E o que aconteceu com a crise? Ela passou, eles atravessaram a crise. Veja, quando a gente colher os frutos da nossa incredulidade, geralmente nós vamos expor outros problemas também em outras pessoas. Quero que você vá lá no versículo 6, por favor, no capítulo 1 de Ruth, onde a gente encontra um segundo problema dessa família, que foi o problema da dissimulação. Ruth, capítulo 1, verso 6. Ruth, capítulo 1, verso 6 diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, veja, eles estavam na terra inimiga, e Noemi soube que Deus foi em auxílio do seu povo na terra de onde ela fugiu. Veja, a questão não é com Deus. Deus foi em auxílio ao seu povo. Como que Deus auxiliou o seu povo? Dando-lhe alimento. Então ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Essas esposas não eram de lá. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Essa é a sensação de quando a gente foge do propósito de Deus. A gente acredita que a mão de Deus está contra nós. Verso 14. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja,
Sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistes comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O que na verdade Noemi estava prevendo, ela não queria voltar com essas duas noras, ela deveria ficar feliz que as duas noras queriam acompanhá-la, porque era quase uma conversão na família. E outra, ela não ficaria sozinha, mas ela não queria que as pessoas da sua terra vissem que a sua decisão foi tão equivocada a ponto de sair uma família inteira e voltar apenas 3 mulheres. Noemi decide voltar para sua terra, já tinha sepultado seu marido, seus 2 filhos. Não era motivo de felicidade voltar com as suas noras, porque todo mundo saberia o que aconteceu. Certamente ela pode ter voltado por medo. O texto nos diz que quando ela soube que Deus foi em auxílio do povo, ela quis voltar. A sua decisão de volta não foi baseada no arrependimento, foi por conta do medo. Foi porque lá havia pão. Ela até talvez estava voltando para a sua terra, mas o texto não nos dá indicativos de que Noemi também estava voltando para o seu Senhor. O aspecto negativo de que levar as suas noras, por que ela desejaria isso? Por que aquela sogra queria que as suas noras voltassem para a terra dos inimigos? Olha, vá para o lugar que vocês adorem o Deus de vocês. Ela, sendo do povo de Israel, Noemi, deveria agora estar grata a Deus pela conversão daquelas mulheres. Mas para ela a vida não era muito mais do que um pão. Se aquelas noras voltam com ela, eram provas irrefutáveis também de que seus filhos casaram com mulheres de outros povos, o que era um erro naquela época. Ela queria encobrir o seu pecado juntamente com o seu marido. Esconder o pecado, a gente sabe que nunca deu certo. Se você olha para a vida de Acã, você vê isso. Se você olha para as situações da sua vida que você tentou esconder algumas coisas, deram errado. Porque todos nós conhecemos aquele versículo que um dia a casa cai. Não é verdade? Você já ouviu isso por aí? Que quando depois desse vem um outro, né? Que a mentira tem perna curta. Você já leu isso? É um versículo popular, né? Não está na Bíblia, mas é um versículo, né? Quando a gente encobre os nossos pecados, a gente só demonstra a nossa desonestidade. Porque eu e você sabemos que o verdadeiro arrependimento implica em confissão de pecados, implica em quebrantamento. Quem esconde os seus pecados, diz lá em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando agimos fora da vontade de Deus, fruto da nossa incredulidade, não confessando os nossos pecados, escolhendo encobrir os nossos pecados, geramos um outro problema que vemos nessa família, que também é o problema da amargura. Veja o verso 18 comigo. Ruth, capítulo 1, verso 18, diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Imagina se vai com as duas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Nesse ponto aqui, Noemi chega a Belém. Ela conseguiu convencer a órfã, uma de suas noras, mas não conseguiu se livrar de Ruth. E ao chegar lá, fica amargurada. Essa amargura por falta de confissão é muitas vezes a tentativa humana de culpar Deus pelos nossos próprios erros.
Veja, você pode olhar a história inteira de Noemi e você não vai encontrar ela ensinando as suas noras sobre a lei de Moisés, sobre a lei de Deus, gastando tempo na lei do Senhor. Não vemos nem ela nem seu marido orando, consultando a Deus, buscando a vontade de Deus. Mas agora ela culpa a Deus pela sua amargura. Enquanto vemos que todas essas consequências foram frutos de uma decisão equivocada. Mas como toda a história, uma vida, e Deus também faz assim conosco, há um quarto ponto nessa família que é o mais especial para nós, que é a redenção. Ruth volta para Belém e decide recomeçar. Decide reescrever a sua história apesar das perdas. Ela não podia trazer seu marido de volta, mas ela se importou com quem ainda estava ali e disse para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. Você sabe a história de que em Belém, enquanto trabalhava, ela conhece um homem chamado Boaz, um homem que era rico, e de maneira impressionante era parente do seu falecido marido, satisfazendo uma necessidade da lei. Quando uma mulher ficasse viúva, haveria necessidade de se casar com alguém da família do falecido marido, para dar continuidade àquela família. Você pode encontrar isso lá em Deuteronômio capítulo 25, por ali, o versículo 5, 6 ou 7, 5 ou 10 provavelmente. Você conhece a história de que Ruth se casa com Boaz, o que permitiu a eles dar prosseguimento, não somente a sua descendência, mas também a família do seu marido. Deus dá uma nova oportunidade para Ruth quando ela se volta para o Senhor. Por mais que você tenha identificado até aqui vários pontos da sua vida, vários problemas de dissimulação, pecado e amargura, você também pode se identificar nessa área agora, de quando nos voltamos para o Senhor, Deus nos dá uma oportunidade de redenção. Deus dá uma nova oportunidade de ser feliz na terra de Deus, longe da crise do povo inimigo, por conta da sua esperança, da sua confiança em Deus. Veja, irmãos, Ruth tem o privilégio de ser protagonista na história da humanidade. Tenho certeza que você sabe, senão você vai saber agora. Do casamento de Ruth e Boaz, nasce Obed, que você sabe, eu tenho certeza disso, que foi pai de Jessé, avô de Davi, o grande rei de Israel. Do qual você sabe quem está nessa linhagem. É por isso que nós podemos falar que toda a Bíblia aponta para Cristo. A linhagem de Davi e de Cristo, da descendência de Ruth e Boaz, nasce Jesus Cristo, Salvador do mundo. E quando a gente olha para a história de Ruth e Boaz, essa história não aponta para eles mesmos. Essa história nos mostra o Evangelho de Cristo. E a gente se vê nessa história de algum momento, de alguma forma. A gente olha para essa história e vê muitas vezes as nossas loucas tentativas de viverem diferentes à vontade de Deus. A gente vê a nossa louca tentativa de tentar viver a parte do plano que Deus tem. Eu e você sabemos o caminho de volta. Eu e você sabemos o Deus que temos. Eu e você sabemos que há um Deus que sempre supre o seu povo. E muitas vezes acreditamos que as nossas decisões são melhores. Muitas vezes acreditamos que aquilo que a gente deseja é melhor do que Deus deseja.
Boaz era um homem valente. Boaz era natural de Belém, da tribo de Judá. Boaz exerceu compaixão por alguém que precisava. E eu e você bem sabemos que existe um Boaz melhor. Eu e você bem sabemos que existe um Boaz melhor e verdadeiro, que também é um homem valente, também é natural de Belém, da tribo de Judá, que exerceu compaixão não apenas a uma pessoa, mas a humanidade. Esse Boaz melhor e verdadeiro não deu apenas uma parte do que tinha para nos agradar. Esse Boaz melhor e verdadeiro deu a sua vida para nos salvar, redimindo as nossas vidas. Assim como Ruth, dando a nós uma oportunidade que eu e você jamais poderíamos comprar. Eu e você sabemos que existe um Boaz melhor e verdadeiro, que não apenas tomou Ruth como a sua noiva, mas tomou a sua igreja como noiva e promete buscá-la. Eu e você sabemos que esse Boaz melhor e verdadeiro é Jesus, e Ele é real, e Ele está vivo. Aquele que não nos redimiu apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Eu e você nessa manhã precisamos aprender que, independente das crises que enfrentamos, a redenção virá. Independente do que você esteja atravessando no dia exato de hoje, creia que a redenção virá. Que eu e você possamos ouvir a voz do nosso Senhor, obedecendo a sua palavra, seguindo o seu caminho, porque há um Boaz melhor e verdadeiro. Eu e você podemos confiar nele, independente do que nos cerca. Porque há um Boaz melhor e verdadeiro, eu e você podemos ter certeza que as crises, elas passarão. E nós sabemos que tudo passará. Mas a palavra do Senhor, essa permanecerá para sempre. Creia. Em nome de Jesus. Vamos orar? Nós oramos a Ti pedindo que o Senhor enche o nosso coração de confiança, mas também, ó Deus, que as nossas tentativas de viver a parte do Seu plano, que são sempre infundadas, que são sempre equivocadas, que saibamos, ó Pai, que podemos confiar naquele que nos suprirá, que podemos confiar no Senhor independente do que acontece, que o Senhor está guardando as nossas histórias, e não tentemos, ó Pai, os atalhos que o inimigo nos oferece, mas continuamos caminhando, confiando na Tua palavra, Pai. Enche nosso coração de fé e perdoa todas as vezes que fugimos, na tentativa de fugir, qual sabemos que é impossível estar longe da Tua graça, Pai. Guarda as nossas vidas, Deus, para sempre. Em nome de Jesus.